Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal conversando sobre sexualidade. Meu nome é Carlos Farias e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o preservativo feminino, os dois modelos. E antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E ative o sininho para poder receber as novas notificações dos novos vídeos que são postados. Então, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar a questão do preservativo feminino. Na minha opinião, o preservativo feminino ele acaba sendo um dos melhores métodos de prevenção do qual previne tanto a questão da gravidez como das infecções sexualmente transmissíveis. No vídeo anterior, eu cheguei a comentar em relação que o preservativo feminino ele acaba prevenindo mais essas infecções sexualmente transmissíveis do que o próprio preservativo masculino. E hoje vocês vão entender o porquê. Eu tenho aqui então esse modelo mais antigo, tá? Que é os dois modelos são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, né? Vocês conseguem adquirir na, na rede pública, tá? De saúde, aonde uma das vantagens do preservativo feminino, tá? É que ele pode ser colocado até 8 horas antes da relação, tá? E o preservativo ele vai estar prevenindo tanto essa questão da gravidez, né? Que ele é considerado um método de barreira, e também vai estar prevenindo essa questão das infecções sexualmente transmissíveis e também, né? Do HIV. O preservativo feminino, né, vocês devem ter também os mesmos cuidados em relação, né, semelhantes ao do preservativo masculino. Por quê? A gente tem que ter o cuidado de como se abre, né, aonde vai armazenar ele. Também a questão da data de validade, que ele fica meio escondidinho, mas fica aqui dentro na parte lateral, tá? E também a forma como se coloca corretamente. Esse outro modelo aqui, depois eu vou abrir para vocês poderem ver e saber como é que funciona, tá? A diferença de um e outro, mas eles são praticamente bem semelhantes, tá? E é sempre importante, né, a gente salientar essa importância das pessoas terem uma prática sexual utilizando um desses métodos, tanto a camisinha feminina como masculina, para poder se prevenir, né, dessas duas situações ao mesmo tempo, porque os outros métodos contraceptivos vão prevenir somente essa questão da gravidez. E aí o preservativo feminino vai estar prevenindo as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV e a gravidez ao mesmo tempo, tá? E aí, como eu já tinha falado, tá? O preservativo feminino, né, ele pode ser colocado até 8 horas antes da relação. Então, uma das vantagens dele é essa questão, né, da colocação antes, porque às vezes a pessoa, né, acaba esquentando o clima, já está prevenida, ela pega e segue o barco ali sem ter que fazer aquela pausa para fazer a inserção ali de poder se cuidar na hora do ato, tá? Tem algumas pessoas que acabam, né, já se prevenindo antes de ir para uma festa, né, ou se preparar ali, que tá com aquele objetivo, né, de ter a prática ali à noite ou algo do tipo, e aí a pessoa já pega, se previne, né, colocando o preservativo antes, e aí quando esquenta é só seguir sem fazer aquela pausa para fazer a inserção. Tem alguns casais que acham até um pouquinho melhor fazer a colocação do preservativo na hora da prática sexual, porque isso acaba fazendo parte do jogo ali, né? Fazendo com que o homem coloque na mulher, já vai estimulando e ajudando na hora da prática também, tá? Então, como é que se abre, então, corretamente ali o preservativo feminino? Primeiro, tá? A gente sempre tem que ter esse cuidado, porque a gente não pode pegar nenhum objeto cortante, perfurante para poder abrir, e muito menos utilizar os dentes. Então, ele tem aqui, ó, é um cortezinho em cima, tá? Eu tenho o costume de dizer que se abre igual o clube social, porque daí a pessoa pega ali o cortezinho e puxa para poder fazer a abertura. Dentro, então, vamos ter aqui o preservativo feminino, tá? Às vezes a pessoa pega meio que acaba achando um pouco monstruoso, porque é grande isso e aquilo, mas ao contrário do preservativo masculino, o preservativo feminino, ele não tem a mesma elasticidade, tá? O material dele é totalmente diferente, então ele não é feito de látex. Outra vantagem da camisinha feminina, que às vezes a mulher, ela acaba tendo, né, alergia em relação ao látex. Então, se a mulher tem alergia ao látex, ela pode usar normal ali, esse preservativo aqui, o feminino, porque é outro tipo de material e não vai acabar se prejudicando, tá? Ele vem então com esse óleozinho lubrificante, que é para ajudar na hora da penetração e da colocação, e dentro tem um anel interno, que às vezes a gente até brinca, né, durante as palestras, que algumas pessoas pensam que é uma pulseirinha de brinde que vem junto, mas na verdade não é.
esse anel interno, ele vai ajudar na hora da colocação e vai ajudar a fixar na região do colo do útero. Então, ele vai continuar aqui dentro e vai permanecer ali durante a relação. Então, como é que a mulher vai fazer para poder fazer a inserção do preservativo feminino? Eu trouxe aqui para vocês, é o modelo pélvico, né, o modelo de acrílico, onde a gente tem essa visão interna do aparelho reprodutor feminino. Então, só vou explicar aqui para vocês poderem entender como é que funciona internamente, para que vocês possam entender como é que ele fica posicionado a camisinha feminina. Então, nessa região aqui externa, nós temos essa região chamada de vulva, que é todo esse conjunto externo do aparelho reprodutor feminino. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem os pelos pubianos, os grandes e os pequenos lábios, a abertura da vagina, a abertura da uretra e o clitóris, tá? Então, todo esse conjunto aqui é chamado de vulva. Na região interna, nós temos o quê? Nós temos o canal da vagina, o colo do útero e em cima nós temos o útero. Então, a camisinha feminina, ela vai ficar posicionada nessa região interna da estrutura da vagina. Então, o que a mulher vai fazer na hora da inserção, tá? Ela vai pegar esses dois dedos aqui, fazer um formato de 8. Tem algumas pessoas que acham melhor fazer um formato de 8, tá? Mas isso acaba ficando um pouco mais incômodo, porque pode deslizar por causa do gel lubrificante, né? O óleozinho. Então, ela vai pegar aqui os dois dedos, fazer um formato de 8 com anel interno, com este outro dedo para ajudar a guiar na hora da colocação, tá? Fica ali na pontinha, para não ficar aquele sininho lá embaixo incomodando, segura com os outros dois dedos. A pessoa pensa, né? Ah, mas daí vai entrar a mão. Não, é somente ali o dedo para poder posicionar. Então, o que ela vai fazer? Vai introduzir, tá, o preservativo feminino, tentando levar o máximo possível do anel interno para ele poder encaixar ali naquela região do colo do útero. E é sempre importante, né, a mulher estar calma e relaxada, porque a musculatura da vagina, se a mulher estiver tensa ou nervosa, ela acaba contraindo. E aí, se ela estiver tensa e nervosa na hora da colocação, isso vai fazer com que ela acabe se machucando. Então, ela vai forçar e aí depois ela não vai ter uma relação saudável. E aí, ela pegou, conseguiu colocar, posicionar. O preservativo, ele vai ficar mais ou menos assim. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ter que ter o cuidado de empurrar o restante do preservativo para dentro, porque se ela deixar posicionado assim para fora, depois quando ela receber a penetração, pode acontecer do pênis vir e penetrar no lugar incorreto. E aí não vai funcionar. Então a mulher vai fazer o quê? Ela vai empurrar o restante do preservativo para dentro, e aí vai ficar o anel externo para fora, e quando ela for receber a penetração, ela vai introduzir os dois dedos na frente, aí o pênis penetrou, tira e pode ter a sua relação com tranquilidade. Uma das coisas que a pessoa tem que ter um cuidado, tá? É que quando a mulher coloca a camisinha feminina, o homem ele não pode pôr a masculina junto. Por que isso? Porque os dois materiais dos dois preservativos, eles vão entrar em atrito e aí vai ser a mesma coisa do que nada, tá? Então é somente a feminina ou somente a masculina, nunca as duas junto. Então a pessoa foi lá, teve a relação, o que ela vai fazer, né? O homem ejaculou, terminaram a relação, vai trocar o preservativo. A pessoa não pode ejacular mais de uma vez aqui dentro, tá? Porque o que pode acontecer? Durante a penetração, o sêmen do homem pode acabar escorrendo aqui para fora, e aí isso pode dar uma complicação. Então, teve a relação, né? O homem ejaculou, o que tem que fazer? Vai ter que trocar. A mulher vai ter que ter o cuidado de dar uma enroladinha com a camisinha feminina, e aí vai puxar, dar um nozinho e joga fora. Outra coisa, né, do que nós temos em relação de vantagem para a camisinha feminina, que eu tinha falado no vídeo anterior, que a camisinha feminina protege mais do que a masculina, exatamente por causa desse anel externo aqui. Então, o que acontece? Quando, né, a pessoa tem ali uma lesão provocada, né, pelo HPV, um exemplo, ela pode ter essas verrugas nessa região aqui externa, digamos, se for a mulher, na região da vulva. E aí, ou se for o homem, naquela região ali onde tem os pelos pubianos,
E se o homem estiver com a camisinha masculina, ele vai estar protegendo o quê? Ele vai estar protegendo somente o corpo do pênis, né? Digamos que aqui seja a estrutura do pênis. Então, ele vai estar protegendo somente o corpo do pênis e a parede interna da estrutura da vagina da mulher. Essa região externa aqui, ela continua vulnerável. Então, se a mulher tiver com a camisinha feminina, ela vai ter uma área maior de proteção. Então, se a pessoa ali tiver uma dessas lesões, ele vai impedir o contágio direto dos dois órgãos genitais ali, né, prevenindo esse contágio ali daquelas lesões. Então, qual é a diferença entre este modelo e o outro? Essa camisinha aqui, dentro, talvez de ter esse anel interno, tá? Como vocês podem ver aqui, ele vai ter uma esponjinha. A forma de abrir, tá, pode ser igual a do preservativo masculino. Ele tem as frisadinhas em cima e tem um cortezinho aqui na parte lateral. A pessoa vai pegar e puxar para poder abrir. Dentro, substituindo o anel interno, dentro da camisinha ela vai ter o quê? Ela vai ter uma esponjinha. E para que possui essa esponjinha aqui? Um dos principais objetivos dela é simplesmente de que quando o homem ejacular, ele não ter o risco de escorrer para a região externa, e sim poder absorver e ficar aqui nessa região, né, concentrado o sêmen do homem. Algumas pessoas até brincaram já, né, que isso é para amortecer na hora da prática sexual. Podemos dizer que isso vai ajudar um pouquinho, mas na hora da relação, né, isso não vai acabar interferindo em nada. Então, a forma de colocação acaba sendo a mesma, tá? Só que ele acaba sendo um pouquinho diferente por ser mais fofinho. A pessoa vai pegar os dois dedos, colocar ali na ponta, segurar embaixo e vai posicionar essa parte, né, do anel interno ali na região do colo do útero. E o que sobrar vai simplesmente empurrar para dentro. Uma das coisas que é sempre importante também a mulher saber que quando ela utiliza a camisinha feminina, vem aquela curiosidade. Mas se eu pegar e colocar a camisinha feminina, for numa festa, for sair, e aí eu tiver com vontade de urinar, o que eu vou fazer? Eu preciso retirar a camisinha feminina para poder urinar? Na verdade, não. O que vai acontecer aqui? A mulher tem a sua estrutura da vagina e tem um canal uretral. Então, são canais totalmente diferentes. Então, quando ela for urinar, ela não precisa remover o preservativo e sim poder puxar um pouquinho ali o anelzinho externo e vai poder urinar tranquilamente sem precisar remover a camisinha. A forma de remover também é a mesma forma, tá? A pessoa pega e puxa e aí vai dar um nozinho e joga fora. Então, essas, né, são as duas camisinhas que nós temos. Atualmente, o pessoal do Ministério da Saúde, né, está enviando esse modelo aqui. Mas acaba sendo, né, uma pequena quantidade assim para poder distribuir para uma grande população. Mas a mais comum que vocês vão acabar encontrando vai ser esse modelo aqui mais antiguinho, tá? Mas as duas elas são de grande eficácia. Então, pessoal, nosso vídeo está chegando ao final. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E antes de terminar o vídeo, você já se perguntou se para fazer uma prática oral em uma mulher precisa se prevenir? Tem como? Isso você saberá no próximo vídeo. Então nos ajude aí para descobrir essa resposta. Ative o sininho de notificação para poder acompanhar o próximo vídeo.